Um olá para todos. A gente vai estudar nessa aula as propriedades das potências. São 6 propriedades. A gente vai reservar 3 para essa aula e mais 3 para a próxima aula. Aqui onde está a mãozinha, ó. Propriedade 1, primeira propriedade. Multiplicação de potências com a mesma base. Produto de potências com a mesma base. No caso aqui a base é A, certo? E os expoentes são M e N. Você vai repetir a base A e vai somar os expoentes. Repetindo, produto de potências com a mesma base, você repete a base, que é A, e soma os expoentes, M mais N. Exemplo, aqui onde está a mãozinha, do lado esquerdo. 2 ao cubo vezes 2 à quarta. Observem que a base é 2, você vai repetir essa base 2 e somar os expoentes 3 mais 4. Aqui, ó, onde está a mãozinha. 3 mais 4 é 7, né? Então fica 2 elevado a 7. Então repeti o 2, a base 2, e somei os expoentes 3 mais 4, 7. Dá 2 elevado a 7, né? Lembrando que isso aqui não é 2 vezes 7, não é 14. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes, né? Certo? Aí você multiplica, né? 2 vezes 2 vezes 2, 8. Esses 3 aqui também dá 8. Então fica 64 vezes 2, 128, certo? Então você transforma duas potências em uma única potência, ok? Você pode também olhar para essa propriedade da direita para a esquerda. Eu posso olhar para o 2 a 7, ó. 2 a 7 eu posso escrever assim, né? 2 elevado a 7. Eu digo 2 a 7, né? Eu posso olhar o 2 elevado a 7 assim, ó. 2 elevado a 3 mais 4. 3 mais 4 não deixa de ser 7, né? Ou 2 elevado a 1 mais 6, também é 7. 2 elevado a 5 mais 2, também é 7. Eu estou usando a propriedade 1 da direita para a esquerda, onde eu tenho uma potência que viram duas, ó. Elas se transformam em duas. Eu repito a base 2, ó, e boto os expoentes 3 e 4, um em cada potência. Então, eu estou usando a propriedade 1 da direita para a esquerda, onde uma potência viram duas, certo? Então, aqui fica 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. Aqui, 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 6, certo? 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 2. Então, usando a propriedade 1 da direita para a esquerda. Mas o mais comum que você vai ver por aí é usar a propriedade 1 da esquerda para a direita. Então, em geral, a gente tem duas potências que transformam em uma, certo? Então, isso aqui já é mais raro de aparecer, né? Aqui, ó, onde está a mãozinha. 3 ao cubo, 3 ao quadrado, 3. Multiplicação, produto. Observe que o produto aqui eu estou colocando um ponto, né? Mas você pode colocar um vezes, né? A mesma coisa, né? Esse 3 é a mesma coisa que 3 elevado a 1, né? A gente já sabe, né? 3 elevado a 1. Aqui, a base é 3, você repete a base 3 e soma os expoentes. Ó. 3 mais 2 mais 1. Soma os expoentes. Fica 3 elevado a 6. 3 elevado a 6. Isso aqui não é 3 vezes 6. É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. É o 3 multiplicado 6 vezes, né? Que dá 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 9 vezes 9. 729, certo? Aqui, ainda na propriedade 1, esse produto aqui, ó, tem a potência com 2 e tem potência com 3. Eu quero multiplicar tudo. Né? O ponto significa multiplicação, né? Observe que a potência 2, ó, tem a base 2 aqui, né? Você vai usar a propriedade, repetir essa base 2 e somar os expoentes do 2, que é o 2 mais o 3. Ó. Soma os expoentes, certo? Então fica 2 elevado a 2 mais 3. Faz a mesma coisa com a base 3. Ó. A base 3 aparece duas vezes. Ó. Repete a base 3 e soma os expoentes. 2 mais o expoente do 3 aqui, ó, que é 1. Certo? Então fica 2 elevado a 2 mais 3, né? A 2 mais 3, vezes 3 elevado a 2 mais 1. Certo? Estou usando a propriedade 1. Certo? Aqui fica 2 elevado a 3 mais 2, 5, né? Vezes 3 elevado a 2 mais 1, 3. 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 32, né? 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, 27. Dá 32 vezes 27, ou seja, 864, certo? Então, produto, multiplicação ou produto, mesma coisa, né? De potência com a mesma base, você repete essa base, ó, repete essa base aqui, 3, e soma os expoentes.
3 mais 2 mais 1, ok? Agora vamos ver a propriedade 2. Aqui onde está a mãozinha, ó, propriedade 2. Isso aqui é potência de uma potência. Você tem uma base A e tem dois expoentes, ó, M e N. Isso aqui é igual a, repete a base A e multiplica os expoentes. O expoente de dentro e o expoente de fora do parênteses, certo? Potência de uma potência. Repita a base, multiplica os expoentes. Mas por que potência de uma potência? Observe que isso aqui tudinho é uma potência com expoente n. E a própria base já é uma potência, o a elevado a m. Então, o próprio elevado a m, que é a base, já é uma potência com expoente n. Por isso, potência de uma potência. Repete a base a e multiplica os expoentes de dentro e de fora, m com n. Exemplo, aqui onde está a mãozinha, lado esquerdo. 2 ao cubo elevado à quarta. Você vai repetir a base 2 e multiplicar os expoentes. Propriedade 2. Multiplica o expoente de dentro pelo de fora. O 3 pelo 4. Certo? Então, potência de potência. Repita a base 2, multiplica os expoentes. Fica 2 elevado a 3 vezes 4. Ou 2 elevado a 12. Certo? 2 elevado a 12. Uma observação. Essa propriedade 2 ela é consequência da definição de potência e da propriedade 1. Botei um quadrozinho aí, né? Estou repetindo essa potência aqui, ó. Eu quero mostrar para vocês que a propriedade 2 é consequência da definição de potência e da propriedade 1. Aqui, exemplificando, eu tenho a mesma potência, a mesma, 2 ao cubo elevado à quarta. Isso aqui é o quê? O 2 ao cubo 4 vezes, né? 1, 2, 3, 4. O 2 ao cubo repetido 4 vezes. Definição de potência. Ao chegar aqui, você usa a propriedade 1. Produto de potência de mesma base. Repete a base 2 e soma os expoentes. 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. Ou seja, 2 elevado a 3 vezes 4. Ou 2 elevado a 12. Certo? Você pode fazer, então, de maneira direta, simplesmente usando a propriedade 2. Potência de uma potência, repete a base 2 e multiplica os expoentes, 3 pelo 4. Ou seja, você passa daqui para cá direto, certo? Ou seja, usa a propriedade 2, que é o quê? Combinação da definição de potência com a propriedade 1, certo? Outro exemplo aqui, propriedade 2 ainda. Potência de potência, repete a base 5 e multiplica os expoentes, o de dentro e o de fora. 3 vezes 2, 6. 5 elevado a 6 é o 5 multiplicado 6 vezes, né? Que dá esse número aqui todinho, certo? Agora, propriedade 3, aqui onde está a mãozinha, lado direito. Potência de uma multiplicação. Potência de um produto. Observe que a base agora é uma multiplicação de dois números, certo? Isso aqui é igual ao produto das potências. Então, potência de um produto é igual ao produto das potências, certo? Você vai colocar do lado direito as bases A e B, e repetir o expoente M, ok? Aqui, exemplificando, aqui no lado esquerdo, 2 vezes 3 elevado a 1. Aqui o A seria o 2 e o B seria 3, né? Lembrando que 2 e 2 elevado a 1 é a mesma coisa, né? 3 e 3 elevado a 1 é a mesma coisa, né? Aqui seria como que se você multiplicasse o 3 pelo 1, dá 3, e o 3 pelo 1 dá 3. Então fica 2 elevado a 3, 2 elevado a 3, vezes 3 elevado a 3, certo? Propriedade 3 que eu estou usando. O 2a3, ou 2 ao cubo, é 8. O 3 ao cubo é 27. 3 vezes 3 vezes 3. Multiplica os dois, dá 216. Ok? Então, estou usando propriedade 3. Potência de uma multiplicação, certo? Vira multiplicação das potências, onde você coloca as bases que estão multiplicadas e repete o expoente 3. Ok? Esse exemplo aqui, esse outro exemplo. Aqui, eu tenho uma potência onde a base já é um produto de potências, e um expoente 3. Como é que eu faço isso aqui? Você vai combinar a propriedade 3 primeiro, vai usar a propriedade 3. É só você olhar para a propriedade 3 e lembrar que 2 ao cubo seria o A. Aqui seria o A, o 2 ao cubo. E o B, o 3 ao quadrado. Então aqui seria o A e o B. Isso que daria igual ao quê? Produto do A vezes o B elevado ao cubo. O A é o 2 ao cubo, mas está elevado a esse 3 aqui,
e o b é 3 ao quadrado, que está elevado a esse 3 aqui. Ó. Então, eu estou usando a propriedade 3, certo? Propriedade 3. Ao chegar aqui, você vai usar a propriedade 2 duas vezes. Duas vezes. Na primeira potência e na segunda potência. Na primeira potência, 2 ao cubo. É 2 a 3 vezes 3, né? Estou usando a propriedade 2, certo? Propriedade 2, na primeira potência, certo? Potência de uma potência. De novo, na segunda potência. Potência de uma potência. 3 elevado a 2 vezes 3, ó, certo? Aí, ao chegar aqui, você faz, né? 2 a 3 vezes 3 é 2 a 9. 3 a 2 vezes 3 é 3 a sexta, certo? Então, dá esse número aqui, isso dá um número enorme, né? 2 vezes 2 vezes 2, 9 vezes, e o 3 multiplicado 6 vezes, dá um número muito grande. Você pode, então, lembrando que isso aqui fica, então, a propriedade 3 combinada com a propriedade 2. Mas você pode fazer de maneira mais direta, mais rápida. Como? Observe que é o mesmo problema, ó, é a mesma potência, né? Você multiplica logo os expoentes, ó. Fica repete o 2, repete a base 2, repete a base 3, ó. Multiplica os expoentes de dentro e de fora. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. Certo? Então, aqui você repete as bases, 2 e 3, ó, e multiplica os expoentes, o de fora com os dois de dentro. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 3, 6. Pronto, então ficaria assim, ok? Esse último exemplo, onde está a mãozinha, eu quero simplificar essa potência aqui. Como é que você faz? Você pode escrever essa potência dessa forma que está embaixo, ó. 2 ao cubo, 3. O 3 é a mesma coisa que 3 elevado a 1, certo? Vezes o 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1, vezes 3 ao cubo. Ao chegar aqui, você pode usar, aqui onde tem um parênteses, você vai usar a combinação das propriedades 2 e 3, como a gente acabou de ver, certo? Aqui você vai repetir a base 2 e multiplicar os expoentes, 3 com 2, 3 vezes 2. Vai repetir a base 3 e multiplicar os expoentes 1 com 2. Então, repito as bases 2 e 3, ó, 2 e 3, e multiplico os expoentes internos, 3 e 1, com o externo. 3 vezes 2 e 1 vezes 2. Certo? Multiplica os expoentes internos com o externo. Você está combinando as propriedades 2 e 3. Aí repete o resto. Repete o 2 elevado a 1, o 3 ao cubo. Ao chegar aqui, observe que você tem uma multiplicação com duas bases diferentes. Tem base 2 e base 3. Você olha primeiro para as bases 2. Eu vou usar a propriedade 1. Produto de potência com a mesma base, que é a base 2. Repete a base 2. Soma os expoentes. 3 vezes 2 mais 1. Soma os expoentes da base 2. 3 vezes 2 mais 1. Faz a mesma coisa com a base 3. Ó. Repete a base 3. Soma os expoentes da base 3. 1 vezes 2 mais 3. Certo? Estou usando a propriedade 1. Certo? Produto de potência de mesma base. Repete a base 2, soma os expoentes. 3 vezes 2 mais 1, 7. Então, 2 elevado a 7, certo? Vezes 3 elevado a 2 vezes 1 mais 3. 3 elevado a 5, certo? Então, nessa etapa aqui, eu uso a propriedade 1 separadamente. Primeiro para a base 2, repita a base 2, soma os expoentes dele. Agora para a base 3, repita a base 3, soma os expoentes dele, já que é tudo multiplicação, certo? A gente tem mais 3 propriedades que a gente vai ver na próxima aula.